nome é Rosina, eu trabalho na DIRAC, da 10ª Região Fiscal, especialmente com ITR. Hoje nós vamos falar um pouco sobre imóvel rural, NIRF, CAFIR e do QNIR. Imóvel rural, para efeito do ITR, considera-se área contínua formada por uma ou mais parcelas de terras confrontantes do mesmo titular, localizada na zona rural do município, ainda que em relação a alguma das partes o contribuinte detenha apenas a posse. Considera-se área contínua a área total do prédio rústico, mesmo que fisicamente dividida por uma rua, estrada, rodovia, ferrovia ou por canal ou curso d'água. Parcela é a menor unidade territorial possível de ser cadastrada. É definida como uma parte da superfície terrestre cujos limites e confrontações estejam devidamente descritos no documento que formaliza sua existência, que não apresente interrupções físicas ou de direito em sua extensão. Via de regra, parcela é igual a matrícula no registro de imóveis. Este é um dos motivos porque o condomínio deve ser cadastrado sob um só NIF. Essa figura demonstra um imóvel rural formado por 7 parcelas, sendo que 2 delas estão dentro do limite urbano. O imóvel rural é definido para o ITR como sendo localizado na área rural. Já para o INCRA, o imóvel rural é definido em função da sua utilização. Neste caso, para a Receita Federal, o imóvel vai ser descrito com a área de 5 parcelas e para o INCRA, 7 parcelas. Nessa nova figura podemos visualizar a questão da continuidade do imóvel. Ele continua sendo um único imóvel, mesmo estando cortado por uma estrada e um rio. Titular. Denomina-se titular o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das parcelas que compõem o imóvel rural, em nome de quem é efetuado o cadastro no CAFIR. Denomina-se titular o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título das parcelas que compõem o imóvel rural, em nome de quem é efetuado o cadastro no CAFIR. Proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor de parcela que compõe o imóvel rural e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Titular do domínio útil, ou efiteuta, é aquele a quem foi atribuído pelo senhorio direto domínio útil de parcela que compõe o imóvel rural. Para fins do CAFIR, possuidor a qualquer título é aquele que tem a posse plena, sem subordinação, também chamada de posse animus domini, parcela que compõe o imóvel rural. O número de imóvel na Receita Federal, NIRF, é o número de identificação do imóvel junto à Receita Federal, atribuído no ato da inscrição, sendo necessário para entrega da declaração de ITR anual. O Cadastro de Imóveis Rurais, CAFIR, é o cadastro administrado pela Receita Federal, onde são registradas as informações cadastrais do imóvel rural, do seu titular e, se for o caso, dos condôminos e compossuidores. Atualmente, a instrução normativa que dispõe sobre o CAFIR é a INRFB 1467 de 2014, dos atos cadastrais no CAFIR. São eles: a inscrição, a alteração de dados cadastrais, a alteração de titularidade por alienação total, o cancelamento e a reativação. Todos os imóveis rurais devem, obrigatoriamente,
ser inscritos no CAFIR. A inscrição do imóvel rural no CAFIR e os efeitos dela decorrentes não geram direitos ao proprietário, titular do domínio útil ou ao possuidor a qualquer título. Podem ser motivo de inscrição no CAFIR a primeira inscrição, aquisição de área parcial, a desapropriação ou aquisição pelo poder público ou por entidade imune ou aquisição por arrematação em asta pública. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre primeira inscrição e aquisição de área parcial. A primeira inscrição é utilizada quando o imóvel nunca declarou e não se trata de área desmembrada. Neste caso, serão cobrados os últimos 5 exercícios das entregas das DITRs. O motivo uso capião sempre será utilizada como primeira inscrição. Já a inscrição por aquisição de área parcial será realizada quando uma ou mais parcelas de terra. Já a inscrição por aquisição de área parcial será realizada quando uma ou mais parcelas de terra, conforme definição do parágrafo 2º do artigo 2º da IN 1467, são desanexadas de imóvel rural, mesmo que esse não esteja cadastrado no CAFIR, e passam a constituir novo imóvel rural do adquirente que não for titular de outro imóvel rural limítrofe. Dos atos cadastrais no CAFIR, os motivos de cancelamento. O cancelamento pode ser por anexação total, arrematação em asta pública, decisão administrativa ou judicial, desapropriação ou aquisição pelo poder público ou entidade imune, desapropriação por pessoa jurídica de direito privado. O cancelamento também pode ser feito por duplicidade, inscrição indevida, perda de propriedade decorrente de uso capião, renúncia de propriedade ou transformação em imóvel urbano. Ainda dos atos cadastrais no CAFIR, hoje em dia, o CAFIR pode ser atualizado de 3 maneiras. Pelo coletor web do CAFIR, que é a ferramenta online já conhecida, pela DCR via CNIR, para imóveis acima de 50 hectares e até 50 hectares, se já foram vinculados. Se não houver outra forma, via papel. Esse papel é o do anexo 4 da IN 146 de 2014. O prazo para que o contribuinte ou cidadão apresente esses documentos na Receita Federal são de 60 dias a partir da ocorrência do evento que ensejar o ato cadastral. O ato declaratório executivo COCAD número 4 de 2017 trata das áreas contínuas, regularizando as inscrições múltiplas que foram indevidas no CAFIR para parcelas que compõem um único imóvel. São casos de condomínio que possuem NIRF indevidamente para sua parte ideal e diversas matrículas, embora individualizadas, mas que fazem parte de área contínua. O ato declaratório número 4 fala dos seguintes procedimentos por parte do contribuinte. 1. Efetuar a vinculação entre o código SNCR e um único NIRF, escolhido entre aqueles emitidos para a parcela. 2. Para cada um dos demais NIRFs, pedir cancelamento por anexação ao NIRF vinculado, com data de evento a partir da incorporação ao outro imóvel, a partir do ano que foi anexado. 3. Para o NIRF que ficar ativo, retificar os últimos 5 exercícios das declarações, informando a área total correspondente à soma de todas as áreas das parcelas. 4. Solicitar o cancelamento das DITRs entregue para os NIRFs que foram cancelados.
5. Solicitar retificação de DARF ou pedido de restituição ou compensação para os pagamentos efetuados nos NIRFs a serem cancelados. Este fluxo mostra os passos que o contribuinte tem que fazer via coletor para pedir uma atualização ou inscrição cadastral. Cria e transmite a solicitação no coletor web, imprime o DECIR, junta a documentação e encaminha a Receita Federal. O usuário da Receita Federal recepciona a solicitação, analisa a solicitação, que pode acontecer 3 situações a partir da análise. Ela pode ser deferida, indeferida ou alterada de ofício. O resultado dessa análise pode ser acompanhado via coletor. Dependendo da consulta, o contribuinte tem algumas ações a fazer. Se deferida ou alterada de ofício, ele tem como consultar os dados do imóvel. Agora vamos falar um pouquinho sobre o CNIR. O CNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, é um cadastro parcelário e multifinalitário. É um banco de dados com informações dos imóveis rurais administrados pelo INCRA em conjunto com a Receita Federal. Quando da sua criação, ele foi alimentado com os dados literais do INCRA, que constavam no SNCR, que é o Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA. Após a vinculação entre o INCRA, que é o SNCR, e o NIRF, que é da Receita Federal, o titular não pode mais apresentar solicitações de inscrição e alteração cadastral pelo coletor do CAFIR. Para atualizar o CNIR depois da vinculação, deve ser transmitida a DCR, que por sua vez alimentará o CNIR e o CAFIR será atualizado automaticamente. Quanto à vinculação, inicialmente a vinculação era feita pela DCR, começou em 2015. A partir de 7 de agosto de 2017, a vinculação passou a ser feita no CNIR. A atualização dos dados a partir da vinculação passa a ser pela DCR e o fluxo de dados será: apresenta a DCR, que sensibiliza o SNCR, que no dia seguinte atualiza o CNIR e no momento em que for atualizado o CNIR, estará atualizado o CAFIR. O cidadão, para fazer a vinculação, precisa entrar no portal do Cadastro Rural. O contribuinte faz a vinculação e envia a solicitação do serviço. Se não houver problemas, a vinculação é processada automaticamente. E neste caso, não haverá necessidade do cidadão comparecer na Receita Federal. Se dentro do CNIR não encontrar o NIRF para vincular ao código do INCRA, o contribuinte solicitará o serviço de vinculação juntamente com o pedido de criação de NIRF. Neste caso, sempre deverá imprimir o recibo e apresentar em uma unidade de atendimento da Receita Federal. Inibição do coletor web do CAFIR. Desde 14 de 8 de 2017, não é mais possível apresentar solicitações de inscrição e de alteração de dados cadastrais para imóveis com área menor ou igual a 50 hectares já vinculados e imóveis maior que 50 hectares, os quais são obrigados a fazer esses atos via DCR. A única exceção é comprovar que o imóvel sofreu o processo de descaracterização de destinação rural. Esta prova é feita por certidão do INCRA ou da Prefeitura. Ou seja, os atos deverão ser realizados via DCR do INCRA e vinculados no CNIR. Já o cancelamento, a reativação, a alteração de titularidade por alienação total
quando apresentada pelo alienante, poderão continuar sendo feitas pelo coletor web do CAFIR. Neste fluxo, mostramos os passos de cadastramento de um imóvel desmembrado com área superior a 50 hectares. Para fazer a DCR, o cidadão precisa estar cadastrado no SNCR do INCRA. Se não tiver cadastrado, ele leva a documentação na unidade municipal de cadastro, que é a representante do INCRA no município, para fazer o cadastramento no SNCR. Se ele já está cadastrado, ele acessa a DCR online e faz uma DCR de inclusão. A entrega dessa DCR vai fazer com que ele apresente certa documentação ao INCRA e ele deve levar essa documentação até o INCRA. O INCRA, aceitando essa documentação, processa a DCR. Após processada a DCR, o cidadão volta ao computador e gera uma senha ou entra com seu certificado digital no sistema CNIR. Após acesso ao sistema CNIR, o cidadão pode encontrar duas situações. Se a área já tem NIRF em nome do titular ou condômino, ele faz a solicitação de vinculação, que após processada, conclui a vinculação do NIRF. Se não, ele tem que fazer uma solicitação de vinculação com criação de NIRF. Neste caso, ele precisa imprimir o recibo e levar, junto com alguma outra documentação que acaso tenha, à Receita Federal. O usuário da Receita Federal recebe a documentação e pesquisa se por acaso ele já tem NIRF. Essa pesquisa é basicamente feita no CAFIR. Se ele já tem, fornece o NIRF para o cidadão e orienta ele a voltar para o sistema CNIR e fazer a vinculação. Se não localizar NIRF, o usuário da Receita Federal cria o NIRF e, após criado, vai vincular automaticamente ao SNCR. Também estará concluída a ação de vinculação. Regra geral, os imóveis são vinculados entre um SNCR e um NIRF na Receita Federal. Existe apenas uma situação em que é permitida a vinculação de um INCRA, um SNCR, para mais de um NIRF na Receita Federal. Ela somente será permitida se comprovado que o perímetro urbano provocou a descontinuidade do imóvel. Neste caso, será cadastrado um imóvel no INCRA e 2 na Receita Federal, em função da descontinuidade do imóvel. Trata que as alterações cadastrais no CAFIR devem ser através de DCR quando existe vinculação entre o NIRF e o INCRA, com exceção para os itens que não são abrangidos pela DCR, que devem ser feitos pelas unidades através de procedimento simplificado. As exceções são alteração de origem, aquisição parcial, total, etc., endereço de correspondência do titular, quando da correção do município sede do imóvel, ou alteração para corrigir pendências cadastrais para permitir a vinculação no CNIR, imóveis vinculados a mais de um imóvel rural no CAFIR, informações referentes à imunidade ou isenção, ou ocorrências de falha técnica no processamento da DCR. Demais dúvidas podem ser consultadas no portal do Cadastro Rural, onde encontramos vários manuais, também no manual do usuário da Receita Federal. Para quaisquer outras dúvidas, podem ser consultados no portal do Cadastro Rural os manuais que se encontram lá, bem como o manual do usuário da Receita Federal, ou ainda
As questões podem ser feitas no suporte web do CAFIR e as demais dúvidas podem ser consultadas no suporte web do CAFIR CNIR. Obrigada e até a próxima!